Pode? Eu quero dar um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes que vai ouvir essa mensagem pelo canal YouTube, para trazer um alerta para a Igreja Geral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual eu estou preocupado. Eu sou estudante da Bíblia e a minha preocupação é trazer uma realidade para aqueles que não conhecem a Escritura, não têm sabedoria e entendimento na interpretação das Escrituras, e muitos estão preocupados com as coisas materiais. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou esse alerta para todos nós, para que nós estejamos preparados, para o arrebatamento da igreja, a noiva de Cristo. Mas também nós temos que estar preparados para a morte, não somente para o arrebatamento da igreja, mas também para morrer. Porque o apóstolo Pedro, ele esperou a volta de Jesus no tempo dele. A igreja primitiva também esperou a volta do Senhor Jesus Cristo e ele não veio. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo e doutor da igreja gentia, que somos nós, de todas as nações, ele também esperou a volta de Cristo. E Jesus não veio. O João, o apóstolo João, ele trouxe a mensagem do Apocalipse, o acontecimento que está acontecendo, e vai acontecer, e também Jesus Cristo não veio. No ano 70, depois da ressurreição de Jesus Cristo, que foi a destruição de Jerusalém, aquele povo cristão, crente em Jesus Cristo, também esperou a volta dele, esperou que aquela destruição de Jerusalém era a volta de Cristo, e Jesus não veio. E morreram o apóstolo Pedro, e também morreu o apóstolo São Paulo, e os discípulos do apóstolo São Paulo, que foi o final, aonde foi em Roma, fundada a Igreja Católica, pelo imperador Constantino, e mataram todos os cristãos em Jesus Cristo até ali. Mas Deus, pela sua misericórdia, levantou o Martim Lutero, que é o reformador da igreja protestante. Também ele esperou Jesus, e também Jesus Cristo não veio. E levantou também o Inglês, e Jesus também não veio. Ele levantou também Wesley, da Inglaterra, e também ele esperou Jesus no seu ministério, na sua pregação, que varreu o mundo inteiro, e Jesus não veio. Veio a fundação da Igreja Adventista, e eles propagaram que Jesus via em 1915, 1935, também Jesus não veio. A Igreja dos Mormons, pelo profeta Joseph Smith, também ele propagou que Jesus via no tempo dele, e também Jesus Cristo não veio. O que eu quero dizer com isso? Veio os profetas do século XVIII, XIX e XX, propagaram, colocaram até data, colocaram mês e ano que Jesus voltaria nesse século XVIII e XX, e Jesus Cristo também não veio. Teve um profeta americano William Marion Branham, que ele fez uma predestinação, e também ele disse: eu afirmo que Jesus veio em 1977. Passou 1977, Jesus também não veio. E aí veio a profecia que no ano 2000 Jesus voltaria para levar a sua noiva, a sua igreja. Também Jesus não veio. E em 2012 veio uma propaganda mundial que o mundo ia se acabar em 2012, e isso não aconteceu. Então, a minha preocupação é alertar, despertar todas as denominações, que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se acordar, ter um despertamento real pela Escritura. Porque ainda hoje tem profetas, falsos profetas e falsas revelações, falsas visões, que Jesus já veio e Jesus está chegando, E já faz 2000 anos que essa propaganda dentro da igreja e fora da igreja é propagada que Jesus está voltando, que Jesus já veio, e aí vai os falsos profetas, falsos seitas,
falsos ensinamentos têm deixado as pessoas preocupadas. Principalmente agora em século XXI que nós estamos, a igreja está passando por um momento crítico, na indolência, dormindo, né? Como diz lá numa das igrejas, né? As 7 igrejas das 7 eras que Jesus profetizou, tu que estás dizendo que estás vivo, mas tu estás morto. Então a minha preocupação veio, o Espírito Santo veio me guiar, né, para São Mateus, capítulo 24. O sermão profético, princípio das dores. Ainda estamos no princípio das dores. E outra coisa que a igreja de hoje fica propagando que a igreja vai passar grande tribulação. Então, pela Escritura, nós vamos aqui aprender. Não vou demorar muito para não cansar você, mas eu quero dizer para você, vamos crer naquilo que Jesus professou, né, deixou a mensagem para a sua igreja. Né? No sermão profético, princípios das dores, ele disse, haverá princípio das dores, guerra, rumores de guerra, e fome, peste, falso profeta e falso Cristo. Então vamos ler aqui, pausadamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo, diz-lhe quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Está vendo? Isso aqui é Jesus falando. Não é pastor, não é apóstolo, não é profeta. Não, é Jesus falando. E você tem que crer naquilo que Jesus falou, o que está na Escritura pela boca de Jesus Cristo. Aí nós vamos ficar tranquilos e em paz, porque não vamos ter dúvida. Porque a palavra de Deus, verdadeiramente, ela não traz dúvida, não traz confusão. E há uma confusão hoje tremenda em todas as igrejas, em todas as denominações, né? E os canais que estão espalhados por aí, né? Espalhando como o Instagram, o TikTok, o YouTube e outros por aí, né? Então Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Está vendo? Tenha medo, tenha cuidado, para que ninguém venha enganar você. Creia na palavra de Deus. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá vendo? Muitos virão no nome de Jesus e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, e rumores de guerra. Olhai, não se assustei, não fique assustado, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não fique assustado, com medo, perturbado, né? Se prepare para 2 coisas. Para Jesus chamar você pela morte e também chamar você no arrebatamento, se você chegar a esse dia. E ele disse, ouvirei de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Isso desde que Jesus ressuscitou e foi para o céu e assentou à direita do Pai Todo-Poderoso e recebeu todo o poder no céu e na terra, que acontece peste, fome, praga e terremotos, nação contra nação, rei contra reis, né? E haverá guerra em vários lugares, né? Isso aí são princípios das dores, que a igreja precisa estar preparada. Então, ele diz aqui, mas todas essas coisas são princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores, dos acontecimentos, né, da maldade, da vingança, da violência, né, generalizada no mundo inteiro, de guerra, pai contra filho, filho contra pai, né? Então, nação contra nação, o amor de muitos esfriará. Então, a Escritura diz aqui, no capítulo 24 de São Mateus, então vos hão de se entregar para serem atormentados e matar-vos-ão. Serei odiado em todas as gente por causa do meu nome. É o que está acontecendo, muito escândalo por causa do nome de Jesus, e muitos estão escandalizados e matar-vos-ão uns aos outros e odiarão uns aos outros, estão se odiando. Isso são princípios das dores e é mistério que isso tudo acontece.
desse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É muita gente em pleno século XXI, aborrecido, um traindo irmão contra irmão, família contra família, né? E casamento traído, e família traída, e violência no lar, nos lares. Tudo isso são princípios das dores. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ele diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. O que é iniquidade? Pecado. Você conheceu a Escritura e continua pecando, isso é iniquidade. E Deus não aceita. Você não está preparado para o arrebatamento da igreja e principalmente para a morte. Não vai chegar no céu. Porque você deve ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, chegou até a se batizar, né? Mas não vive uma vida correta pela Escritura, pela palavra. Então, Jesus traz este sermão para despertamento da noiva dele. A igreja noiva é a única que vai ser arrebatado quando ele voltar, é a igreja noiva. E ele diz mais aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo, irmão contra irmão, nação contra nação, né? Irmão de igreja, irmão em casa, família, né, odiando um ou outro e até se matando. A gente vê aí a criminalidade e a matança, e os homens matam as mulheres matam os homens, e isso não vai entrar na igreja, não, já entrou. Porque o apóstolo Paulo diz, assim diz o Espírito expressamente que naquele dia muitos se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônio e espírito de engano. Não vai entrar, já entrou esse demônio do engano e doutrina de engano, espírito de engano, de mentira, de falsa profecia, já está dentro da igreja, usando aqueles que são joio. Porque o trigo não se contamina com essas coisas que eu estou pregando, estou ensinando, e o que Jesus está aplicando para nós. Mas, infelizmente, o joio está no meio de nós. Jesus disse que deve deixar o joio e o trigo crescer junto para saber quem é luz e quem é trevas. Então, meu amado, se você nunca ouviu essa mensagem, se você precisa acordar, despertar, esta é a hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho e em todo gentio, e então virá o fim. Mas a igreja noiva não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande e terrível tribulação que haverá na face da terra. Quando o inimigo se preparar para querer passar a mão na igreja, Jesus faz o arrebatamento. Então, veja aqui o que Jesus diz mais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tenha paz, tenha alegria e esperança que esse dia está sendo abreviado para o arrebatamento da igreja. Porque se ele não abreviar, até os escolhidos. Deixe de ser enganado que todo mundo na igreja vai ser arrebatado. Não, tem o joio e tem o trigo. Se você é trigo, você vai ser arrebatado. Mas se você é joio, você vai ficar e vai ser jogado no lago de fogo, como a Escritura diz. Mas ele diz aqui, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui e ali, não dê crédito. Porque surgirão falsos Cristo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígio que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. É o que está acontecendo, cura falsa, profecia falsa, revelação falsa, e o povo está sendo enganado, e o povo está comendo um manjar manchado, completamente deteriorizado, e as pessoas estão assim atrás de placa de igreja, de denominações, e não se firma na palavra. Olha o que Jesus disse, tenha fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, para finalizar, nós temos aqui a palavra, né, do apóstolo São Paulo, que ele apresenta para nós também, dando um alerta para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então veja o que ele diz aqui em Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 13. 1 Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo, que é o pastor e doutor dos gentios, nós que somos gentios, somos nações, ele também, ele alerta a igreja de Cristo e diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes, está vendo? Por falta de conhecimento e por falta de sabedoria, meu povo padece, meu povo é destruído, meu povo sofre, porque não procura ter conhecimento da Escritura, da palavra de Deus. Então ele diz: não quero, porém, irmão, que não seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai, como os demais que não têm esperança. Muitos já se apostataram da fé, perderam a esperança, né? Muitos estão caídos, querendo voltar, mas não tem força para voltar. E muitos estão desigrejados de igreja, porque não querem mais voltar para aquela igreja, porque não tem o ensinamento da verdade. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, o que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Vou repetir. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o trará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, e não de homens, que nós, o que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está vendo? Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. É o que a minha preocupação e o que eu trouxe nessa hora, neste momento, para você, para que você esteja sempre com o Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, né? O mundo pode estar em rebuliço, em guerra, em praga, em doença, em enfermidade, né? Não larga a palavra de Deus. É a única regra de fé que você pode ter na sua vida, a sua fé na palavra de Deus. Como está escrito, o justo andará de fé em fé. O justo viverá pela fé. Então eu peço a você, irmão, amado, igreja do Senhor, acorde, desperta, porque se não se arrepender e não se converter verdadeiramente a Jesus Cristo, vai ser condenado com o mundo, e o mundo jaz o maligno aí, né, mostrando muita coisa, e muita coisa está acontecendo no meio dos cristãos, no meio da igreja, né, falsa profecia, falsa revelação, ensino errado, uma mistura total. Deixa de olhar para os homens, olha para Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E encerrando, aqui o apóstolo Pedro, ele nos avisa também, né, aqui na sua carta, as últimas cartas do apóstolo Pedro, ele diz: amados, capítulo 3, versículo 1 do apóstolo São Pedro, segundo São Pedro, né, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevos agora esta segunda carta, que ambas as quais despertam com exortação o vosso ânimo sincero. Está vendo? O próprio apóstolo de Jesus Cristo, ele traz a mensagem de despertar com exortação o vosso ânimo sincero, para que vós lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro visto que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsistem, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio.
mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amado, não ignorei uma coisa, que um dia será para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns se deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Oh, como a gente precisa se arrepender todos os dias de nossos pecados, nossas fraquezas, para estar sempre com Jesus, que o Espírito Santo venha nos guiar e nos dirigir. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É a minha preocupação, que uns diz que Jesus vem no entardecer, virá no clamor da meia-noite, outro diz que Jesus vem no cantar do galo, e outro diz que Jesus vem ao amanhecer. Jesus disse, nem os anjos e nem eu sei o dia da minha volta para buscar a minha noiva, a igreja. Somente meu Pai é que sabe o dia, a hora e o ano e o mês, como Ele quiser. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas que vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, apressando-se para a vinda do dia de Deus, e que o céu em fogo se desfarão, e os elementos arderão, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amado, aguardando estas coisas, procurai com deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Olha o que Paulo aplica, que Pedro aplica. Vos escreveu segundo a sabedoria que foi lhe dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amado, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, seja juntamente arrebatado e descaiai das vossas firmezas, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, e assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então você que vai ouvir essa palavra, essa mensagem, esse estudo da palavra, você que está em casa, onde você estiver, que o Espírito Santo venha alertar, despertar, abrir seus olhos. E oro também em nome de Jesus pelos desigrejados que largaram as suas igrejas e congregam sozinho, sem pastor. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia desse povo. E os caídos, os que foram embora, aceitaram, foram batizados, e por qualquer coisa o inimigo levou para o mundo outra vez, saiu do caminho da verdade. Usa de misericórdia, meu Pai. Ó Deus poderoso, tu não quer que ninguém se perca. Então, acorda, desperta essa igreja, que o Santo Espírito, ele possa agora fazer uma operação poderosa de salvação, libertação, de livramento, de socorro. Aonde essa pessoa estiver, eles sejam tocados pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. Receba o mistério de Deus na Suriante, Breitonévia, Proga, Ramachia, Herericanta, Haramanai, Bem Desbido, Naito Tetéria. Essa oração em língua é para remover as castas de demônio, os espíritos imundos, os espíritos do engano que estão levando, dividindo as igrejas, dividindo os irmãos. Os irmãos estão indo embora de qualquer maneira e largando o caminho. Mas que a mão de Deus, o Todo-Poderoso, esteja estendida sobre vocês, sobre toda a igreja de Cristo na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E digo amém, amém e amém.